bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar de futsal e o nosso convidado é o Ivo Pereira, professor de Educação Física e assistente convidado no Politécnico do Porto, treinador de futsal e coordenador técnico da Associação Desportiva de Penafiel há 8 épocas. Ivo, bem-vindo ao programa, é um gosto enorme ter-te cá, primeiro pela amizade e também pelo trabalho que tu tens feito em prol do futsal, neste caso do ADP. Muito obrigado pelo convite e resta-me agradecer e dar os parabéns por esta iniciativa que promove o desporto na região. É, sem dúvida alguma, algo que deve ser feito, promover o que de melhor nós fazemos aqui, não é? Exatamente. E também dar-te os parabéns também pelo percurso que tu tens feito no futsal e recentemente. Nós estamos a gravar antes da Final Four da Taça, que já vamos falar mais à frente um bocadinho, mas pelo trabalho também, por estás a competir, pela fase de subida, pelo excelente trabalho que estás a fazer no futsal. Ivo, vamos começar pelo início. Como é que tu começaste no futebol, mas como é que surge o futsal na tua vida? Sim, eu joguei futebol de 11 durante alguns anos, 15, 16 anos, não agora ao certo. Já foram muitos anos? Já foram muitos. E depois, por motivos profissionais, a vida profissional não era compatível com os horários dos treinos, mesmo dos jogos, e então fui parar ao futsal, também a convite de um familiar que jogava e joga, é teu atleta, não é? Pelo menos tenta jogar futsal, pronto, e foi um bocadinho assim que fui lá parar. Muito bem, e já disseste que foi por influência de quem? E o gosto pelo treino, tu deixas de jogar, passas logo a treinar? Sentes que foi aí que surgiu o gosto pelo treino? Ou já tinhas o gosto pelo treino mesmo antes? Sim, eu já tinha o gosto pelo treino, até porque apesar de jogar futebol, tinha consciência que não ia ser jogador profissional de futebol. E pronto, e já nessa altura já procurava, já treinava, neste caso mais ligado ao futebol de 11. Tentavas saber mais informação exatamente, sobre isso, exatamente. Já tentava aprofundar o meu conhecimento na parte do treino. Depois, quando cheguei ao futsal, cheguei a um mundo completamente diferente, uma modalidade completamente diferente e pronto, apaixonei-me e a partir daí... É que muitas vezes as pessoas têm e é impertinente o que tu disseste, e as pessoas têm sabe jogar futebol, sabe jogar futsal. Sabe jogar futsal, sabe jogar futebol. E ao fim e ao cabo não é bem assim. Não é? Há muitas diferenças, eu falo por mim, também já tive as duas experiências e é diferente. A forma de jogar é muito mais rápida, há uma série de coisas que podemos abordar mais à frente, mas às vezes as pessoas acham que quem dá um pontapé na bola sabe jogar as duas coisas e ao fim e ao cabo. E na realidade não é bem assim. Ivo, tu sentes que o facto de teres passado pelo futebol, pelo futsal, faz de ti melhor treinador? Sim, sem dúvida alguma. Eu costumo dizer que um treinador é um ladrão de ideias. E todas as experiências que nós vivemos, enquanto atletas, enquanto treinadores, tudo isso nos faz melhor treinadores, sem dúvida alguma. Vai fomentar o nosso crescimento, sem dúvida alguma. E a parte académica que tu sentes que também foi útil e que é útil e que traz coisas positivas? No fundo, a parte académica também nos trouxe a base, não é? A estrutura do nosso planear, do nosso modo de pensar o jogo, por aí fora. E a influência da parte académica, da parte desportiva, numa equipa técnica ter pessoas que percebem de áreas diferentes, isso é fundamental. Sim. Eu acho que o treinador não pode querer saber tudo ou querer fazer tudo. Dentro de uma área técnica que há certos um mais específico para a observação, para a preparação física. Deve haver vários treinadores, vários elementos e depois o trabalho em conjunto, obviamente. Que são muitas das vezes as dificuldades, por exemplo, quem treina mais numa vertente mais não profissional, distrital, tem sempre essa dificuldade, porque muitas vezes tens de ser treinador adjunto, tens de ser preparador físico, um bocadinho de tudo. Ivo, como é que tu vês, que já estás há muitos anos no futsal e acompanhas a formação, os séniores, falamos mais especificamente mais à frente, mas como é que tu vês o futsal na nossa região, não especificamente o ADP, mas de uma forma geral, como é que tu vês o futsal aqui na nossa região? Na nossa região nós temos bons clubes de futsal e até estão em patamares satisfatórios. Obviamente falta-nos dar o salto para campeonatos nacionais, mas temos clubes que têm uma boa estrutura e que estão a fazer um bom trabalho. No entanto, eu acho que falta-nos mais clubes, mais praticantes, quando comparamos... E mais apoios. Exato, isso também mais apoios. E tu sentes que, já tivemos aqui como convidados, aqui
a Diana, jogadora do Águias Santa Marta, que está na Primeira Liga, Sim. e as dificuldades tremendas que tem. Tivemos aqui o Francisco, que é um dos capitães de equipa do Paredes, que já andou na Primeira Divisão, e as dificuldades que tem em termos de apoios. Tivemos aqui o Pedro, treinador do Minedo, e a Ana, treinadora da Ordem, a fazer trabalhos todos fantásticos, e a dificuldade de todos é quase sempre, muitas das vezes, o apoio monetário, haver alguém que aposte, porque eu acho que nós temos aqui muito talento para poder potenciar e se calhar atingir o topo, porque aqui, penso eu, aqui na região só tivemos praticamente o Paredes na Primeira Liga, sim, a chegar sim. ao topo. Eu acho que é preciso diferenciar aquilo que nós queremos. Se queremos promover a prática desportiva ligada ao futsal ou se queremos atingir patamares mais elevados. E para atingir patamares mais elevados é preciso outro tipo de recursos financeiros, é preciso outro tipo de estruturas. E eu acho que é isso que nos falta entender, porque muitas das vezes pensa-se, tem 90 atletas da formação, subimos os 10 atletas... Depois não se der continuidade. Não é um trabalho que é demorado, não é a curto prazo, é a longo prazo, é preciso uma boa estrutura e em termos de recursos financeiros, obviamente, é preciso muito mais. E tu sentes que temos talento suficiente para podermos um dia ambicionar um clube da nossa região chegar à Primeira Liga, por exemplo? Sim. Tal como eu já disse, acho que nos faltam praticantes, acho que nos faltam mais clubes, porque a partir daí, quando tivermos mais praticantes, mais clubes, obviamente vão aparecer mais talentos, sem dúvida alguma. Porque com certeza existem muitos miúdos que não praticam e que até têm bastante qualidade. Mas acredito que o que nós temos, que a longo prazo, bem trabalhado. Exatamente, não a curto prazo, mas a longo prazo, bem trabalhado, acho que poderá dar porque é que frutos. tu achas que isto, por exemplo, o caso de Penafiel, que existiu ao mesmo tempo quase, o Estelo, a Discrepe, o Nublense, o ADP, o Santiago, uma série de clubes, e neste momento praticamente que só existe o ADP, salvo erro, em séniores, não é? Sim. O que é que tu achas que levou os clubes a, se calhar, essa falta de um projeto, falta de uma, sem dúvida alguma, de uma base? E a formação, no fundo, porque os atletas vão envelhecendo, alguns vão deixando de jogar e é preciso haver atletas para alimentar as equipas séniores, sem dúvida alguma. Tem que haver uma estrutura, Havendo falta de dinheiro, tem que haver atletas da formação. Exatamente. Muito bem. O futsal português, como é que tu vês? Vês bem, não é? Sim. Depois do que já vencemos, depois das competições onde os nossos clubes estão inseridos, acho que estamos no bom caminho, sem dúvida alguma. E achas que ainda podemos melhorar? Eu Sim. sei que se fizesse esta pergunta ao treinador, ao Jorge Braga, de certeza que ele dizia, porque ele ganhou um título e já estava a pensar em ganhar o outro, não é? O que é que tu achas que ainda podemos melhorar ainda mais? Há tanta coisa a melhorar e eu acho que a Federação Portuguesa de Futebol tem feito um esforço enorme para melhorar. Acho que ao nível da formação as coisas têm melhorado bastante, até com esta situação da certificação dos clubes. Vemos clubes que estão a montar estruturas, a melhorar as estruturas, exatamente. Há sempre margem para melhorar. Eu acho que o importante é não estagnar, não é pensar, olha, vencemos, já somos os maiores. Tudo. Não, ganhamos uma vez, ok, vamos trabalhar para ganhar a segunda. Ganhamos a segunda, vamos trabalhar para ganhar a terceira. Porque quando nós estagnarmos, quando abrirmos os olhos, já ganhamos tudo, já alguém nos passou a passar a perna. Tu sentes, eu costumo fazer isso e quando há pessoas ligadas também ao ensino, eu costumo fazer esta pergunta, porque eu estive ligado muitos anos à parte do primeiro ciclo, a educação física de base, neste caso de base, as AECs, tu sentes que cada vez mais as AECs podem ser, não só, neste caso específico o futsal, mas para todas as modalidades, mas neste caso específico o futsal, pode ser uma boa fonte de angariação de atletas e que tem um papel fundamental cada vez mais no desporto? Sim, sem dúvida alguma. Até porque as AECs nós começamos a promover a prática desportiva. Sem falar da modalidade específica, nós começamos a promover o gosto pela prática desportiva. E a perceber quem tem jeito para terminar. Exatamente. E depois, a partir daí, podemos encaminhar os alunos para determinadas modalidades. Até porque há muitos alunos que nem sabem que existem modalidades. Ou que nem conhecem, não conhecem. Agora, poderá acontecer isso. Neste momento, não estou a ver isso a acontecer, porque toda a gente diz que realmente as AECs têm um papel importante e que a via devia ser essa, mas depois na prática não vemos isso. Não acontece isso.
devia se calhar haver um envolvimento maior das entidades promotoras para com os clubes, Sim, poderem ir mostrar e dar. Exatamente. Eu falo, por exemplo, o caso específico, e acho que é um bom trabalho que estão a fazer, na minha escola, na escola do Pinheiro, em Penafiel. O CBP vai 2 vezes por semana dar aulas aos alunos para promover o clube. Eu acho que se todos os clubes se envolvessem um bocadinho desta forma, e tu achas também agora uma parte também como coordenador, poderá passar também o ADP a ir às escolas e estar, haver abertura das escolas para isso? Nós já procuramos fazer isso. Aliás, nós temos alguns protocolos com algumas escolas. Nós temos equipas em que a base vem do desporto escolar, que já acontece esse tipo de protocolos e sinergias. Não fazemos isso ao nível das AECs, das atividades de enriquecimento curricular. Poderá passar por aí. Acho que falta haver mais envolvimento dos estabelecimentos de ensino, não é? Porque as escolas acho que também devem querer que isso aconteça, e das próprias autarquias. Porque eu acho, e estando na área, se calhar ainda não se deu a devida importância às AECs, e neste caso, seja na área que for, neste caso do desporto, e no papel fundamental que pode ter para a prática desportiva no futuro de uma criança. Tu sentes que isso, e tendo filhos, nós pensamos ainda mais nisso, que a importância do desporto e a importância das boas bases que lhes dão na escola. Sim. Ter mais horas, se calhar ligado aos outros mais horas. Há sempre aquela questão de o ser obrigatório e não ser obrigatório, porque quando não é obrigatório, se calhar o reconhecimento não é o mesmo. Há muita coisa ainda a ajustar. Vamos acreditar que o nosso Ministério da Educação, que há falta, que também que dê uma forma também de mais professores trabalharem, de uma forma mais séria, e se calhar terem mais horas através das AECs, e acredito que passa um bocadinho por aí no primeiro ciclo haver obrigatoriamente a educação física. E vamos falar agora especificamente do ADP. Neste momento, e falamos mais tarde dos séniores, tu com a coordenação, tu neste momento, por exemplo, quantas equipas a competir na formação? Tendes todos os escalões? Sim, a competir temos 5 equipas. Masculino, feminino, só masculino? Só masculino. Neste momento temos 5 equipas da formação em competição: benjamins, infantis, iniciados, juvenis e júniores. Não temos traquinas a competir. Temos alguns traquinas. Traquinas que é abaixo de infantis? De benjamins. Temos alguns traquinas já inseridos nos benjamins, mas optámos por não competir, até porque aquilo são encontros e não temos atletas suficientes. Até porque com a questão da pandemia, tivemos um ano praticamente em que nós não podíamos fazer captação de atletas, e então optámos por suspender, digamos, a captação nesse escalão, e estamos agora a retomá-la aos pouquinhos. Não temos feminino, tivemos durante 3 anos, também a questão da pandemia impediu-nos de fazer captação, e nós, como também não era o nosso foco principal, achámos que estava na hora de terminar com esse projeto. E também é uma referência, não é? O Santa Marta acaba por ter uma referência no feminino neste caso. Também entendíamos que não fazia sentido no mesmo concelho haver 2 equipas com uma proximidade a promover, digamos, Porque se fosse uma coisa que já tivesse muito cimentada e que houvesse muita oferta, neste caso, se calhar dava para 2 clubes, como no masculino, mas se calhar aí era tirar um bocadinho de protagonismo, se calhar aparecerem os talentos que são necessários para o Santa Marta poder estar... Temos a vantagem que temos atletas a competir com os rapazes, pelo menos até o escalão de juvenis é permitido. Temos 5 meninas que estão jogando com os rapazes. Exatamente. E depois também pode ser uma vantagem para o Santa Marta, não dá para o EDP. Tem acontecido isso. Eu acho que isso é fundamental, e os clubes estarem unidos nisso, pelo menos nisso. Falaste da pandemia. Tu sentes que a pandemia, de uma maneira geral, deu cabo, como se costuma dizer, um bocadinho do desporto, em algumas situações, se calhar outras obrigou a reinventar. Vocês notaram perda de atletas com a pandemia? Não. A questão foi mesmo a parte dos escalões mais inferiores, porque não fizemos captação, e a equipa feminina, porque foi uma equipa feminina que tivemos durante 3 anos, depois chegou a idade delas irem para o ensino superior e foi difícil alimentar o plantel. Mas, tirando isso, todos os outros escalões conseguimos manter o mesmo número, e em alguns casos aumentar o número de atletas. Isso é ótimo, não é? Ótimo, fantástico. Quantos treinos por semana
nos diversos escalões? 2 vezes, 3? 2 vezes. Todos, Cada escalão treina cada 2 escalão? vezes por semana, exatamente. Pois, porque isto as pessoas às vezes depois esquecem-se de perceber que isto é difícil, gerir pavilhões, tratar de pavilhões, conjugar as horas de uns escalões com outros. Isso é e as atividades, dos não é? atletas, porque hoje em dia são trabalhos de casa, são institutos, são explicações, treinos. Nós até podíamos ter um horário vago, mas se calhar os atletas não estavam disponíveis. É um bocadinho difícil. E depois quem paga são os treinos, tem que treinar sempre mais tarde, mais tarde possível. Exato. Vocês preocupam-se, e tu falaste na escola, em que as crianças percebam que é importante o treino, mas também é importante a escola, controlarem as notas, andarem... Sim, nós fazemos o acompanhamento, até porque nós somos uma entidade certificada, 3 estrelas, e um dos conteúdos, um dos pontos tem a ver com o acompanhamento escolar. Nós temos essa preocupação. Obviamente, não fazemos um seguimento rigoroso, não é? Porque os encarregados, mas pelo menos que as crianças percebam que vocês estão em cima. Exatamente. Tentamos, lá está, o promover a escola com um incentivo. Há atletas que tiram excelentes notas e depois recebem determinados prémios, exatamente. Acho que esse é o caminho mais correto. Mas temos, obviamente, essa preocupação e também ao nível do comportamento deles escolar, porque, no fundo, apesar de estar na escola, também representam uma outra instituição e têm que ter determinados comportamentos, como é óbvio. Muito bem. Dificuldade enquanto coordenador, difícil arranjar diretores, ter gente envolvida, continua a haver, porque isto é de uma maneira geral, e o exemplo do Águias de Santa Marta, que é o presidente é o pai, a diretora é a mãe e a jogadora é a filha, que é a Diana. Sim. É difícil conseguir-se... Sim, bastante. Treinadores, não sei como é que é a nível de treinadores, se é difícil, diretores, fala um bocadinho disso, que eu acho que é importante as pessoas perceberem. Bastante difícil. Ao nível de treinadores, pronto, há sempre, felizmente temos tido treinadores e bons treinadores, quase todos eles, quando vieram para o clube, não eram treinadores. Foi alguém... Se calhar a custo zero, não é? A custo zero. Não, a custo zero, nós felizmente ainda damos sempre a pagar alguma coisa. Para podermos exigir também deles. Sim. Mas alguns foram determinados atletas, ex-atletas, que nós identificávamos que tinham um perfil de treinador. Ajudámos na formação deles, neste caso, a obter os cursos de treinador. Em termos de treinadores, o caminho foi um bocadinho por aí. Foi mais fácil do que diretores, não é? Não é fácil porque nós, depois ao final da época, há sempre um treinador ou outro, por motivos profissionais ou por motivos pessoais, opta por sair e nós voltamos a ter que ir outra vez ao mercado, a tentar identificar atletas com determinado perfil. É sempre um bocadinho complicado gerir isso. Ao nível dos dirigentes, apesar de termos muitos pais disponíveis e a acompanhar, nós não queremos... O pai-diretor é sempre mais complicado. Nós evitamos ao máximo fazer essa ligação e então haver alguém que vai a custo zero para um clube que muitas das vezes não tem ligação nenhuma, não tem, exatamente, é o mais complicado. Era muito fácil arranjar um pai-diretor. Claramente, não é? Sim. Agora, tem que se perceber a parte do clube, tem que se perceber a parte do atleta, tem que se perceber a parte de toda a gente envolvida, porque se o miúdo não joga, o pai também não vai gostar e se calhar comenta, ou se joga muito, os outros falam. É sempre uma gestão difícil. E acho muito bem que o assim façam. E nós, vou ser sério, em muitos dos casos, nós optamos por ter um treinador, ter o treinador adjunto e o treinador adjunto desempenha o papel de diretor. E transporte é sempre complicado? Sim. Ou você já está... Nós nos escalões mais velhos temos transporte. O clube tem transporte, tem carrinha, também temos já o apoio da Junta de Freguesia de Penafiel. É que depois esquecemos que o clube tem outras modalidades. Exatamente. Nos escalões mais novos, os pais levam. Que é importante aí o apoio e a envolvência dos pais. Exatamente, porque acho que é importante o atleta jogar e ter o pai e a mãe, quer seja em casa, ser fora, até em determinadas idades, ir lá ver o jogo, ver a evolução deles, acho que é bastante importante. Muito bem. Sentes então que tens todas as condições para atingir o sucesso, quando falamos do sucesso, atingir as metas e objetivos para cada escalão? Sentes sim. Que, por exemplo, o caso de Penafiel já tem vários pavilhões, vocês maioritariamente treinam aonde nos pavilhões? Fernanda Ribeiro, no centro. Municipal Fernanda Ribeiro, temos 2 horas semanais na escola, mas o fundamental está centrado ali. Exatamente. E é importante também ter ali. Tu sentes ou achas que o ADP tem atletas que um dia que tu sintas que possam chegar ao topo? Sim. E quando eu digo topo, chegarem a
uma primeira liga. Eu posso dar um exemplo. O Santa Marta neste momento tem uma atleta que foi convocada pela primeira vez para a seleção do Sub-17. Essa atleta é o 7º ano que ela joga futsal, 6 anos foram passados no ADP. Pronto, é um atleta do feminino, mas se ela conseguiu... Os outros também conseguem. Os outros também e pode conseguem, ser um exemplo mesmo para os outros. Exatamente. Já tivemos atletas que saíram do Penafiel, do ADP, para ir para uma segunda divisão nacional, em contexto sénior. Por isso acredito seriamente que nós temos atletas com capacidade para isso, até já tivemos atletas que noutros contextos foram para clubes sub-19, campeonatos nacionais, por isso mais cedo ou mais tarde alguém vai dar o salto. E sentes que quando esses atletas saem, como é que tu te sentes? Sentes que o teu trabalho foi bem feito e que ele seguiu o rumo normal, ou que ficaste órfão? Não. O nosso objetivo é que temos que perceber que há clubes com outras condições e com outras valências. Exatamente. Até que já tivemos atletas que quando saíram, eu perguntei e perguntámos sempre, vais para melhor? Se vais para melhor, da nossa parte não há problema nenhum. E eu acho que é um bocadinho assim um ciclo. Nós mesmo no futebol português ou no futsal português, não no futsal português, que aqui se calhar o exemplo é contrário, todos querem jogar aqui, não é? Mas temos o exemplo de futebol, do Porto, Benfica, Sporting, os grandes clubes que não têm capacidade financeira para ombrear com clubes de topo e os atletas que sobressaem acabam por sair. E aqui é um bocadinho isto, é uma dimensão menor, mas acaba por ser um bocadinho isto. Exatamente, nós não podemos cortar umas pernas a um atleta só porque o queremos para nós, só porque queremos ser ambiciosos. Claro que sim. Ivo, um objetivo para esta época, em todos os escalões, sentes que estás a atingir aquilo que te propuseste? Sim, o objetivo já foi cumprido em todos eles, porque o nosso principal objetivo na formação é promover a prática desportiva, sem dúvida alguma. Não estamos preocupados com... E ter um acréscimo de atletas. Sim. Exatamente. Manter os nossos atletas, se possível aumentar, apesar de nós termos um limite por cada escalão, porque é o que nós entendemos que conseguimos trabalhar com qualidade. Já conseguimos esse objetivo. A parte dos resultados não é preocupação nossa, obviamente em alguns escalões em que começa a haver... querer ganhar, não é? Também faz parte. Também faz parte. Alguns escalões em que começa a haver mais especialização e o resultado começa a ser mais importante. Em alguns deles foram cumpridos os objetivos, outros não foram, mas também não é o fim do mundo. O fim do mundo. Exatamente. Agora, vamos falar um bocadinho, especificamente, dos séniores, no que tu és treinador. Nós estamos a gravar isto e hoje e amanhã tu tens a Final Four e isto sai o programa na terça-feira, mas vamos abordar um bocadinho também para as pessoas perceberem, depois pode ser atingido o objetivo ou não. Mas falar um bocadinho da Final Four da taça. Quais são os objetivos do ADP? Passa por quê? O ter chegado aqui já foi suficiente? Fala um bocadinho. O nosso objetivo em contexto sénior, que está definido por sénior, que foi definido no início da época, em anos anteriores, é sempre fazer melhor do que no ano anterior. Nós este ano, estamos a criar um problema porque estamos a levar a fasquia para o próximo ano. Exatamente, em 2 pontos. Campeonato. Estamos a levar mesmo a fasquia porque chegámos à Final Four da taça e estamos na fase de apuramento de campeão, que dá o acesso à subida da divisão, da primeira divisão distrital. Obviamente, depois de chegar cá, depois de chegarmos a uma Final Four, queres ganhar? Se pudermos ganhar, obviamente que vamos fazer por isso e vamos dar o máximo para conseguir vencer, como é óbvio. E na região, sentes que é importante o ADP representar, ainda por cima, não é Penafiel, é na cidade vizinha em Paredes, que é pertinho, e sentes que é importante isso? Sim, sem dúvida alguma. Somos o único clube na região a representar a região, neste caso, na taça da Associação do Porto. É uma taça que podemos dizer que é o maior evento quase da Associação do Porto, porque depois até dá acesso para a Taça de Portugal. Somos o único clube. Houve um que ficou por caminho porque não foi nosso adversário, mas é importante e demonstra que aqui na região temos bons clubes e que está a trabalhar bem. E sobretudo o ADP. Não te vou perguntar se os objetivos foram atingidos, que já quase me respondeste. Nos séniores, mas nos séniores, sentes que havia alguma coisa que pudesse ser feito diferente, correu tudo bem, há próximos objetivos? Neste momento, a única coisa que poderíamos ter feito um bocadinho mais foi quando nós garantimos o apuramento para a subida, ficámos em segundo, poderíamos ter ficado em primeiro, porque tivemos 18 jornadas
em primeiro. E a acabar tivemos um pequeno deslize, apesar que já estávamos apurados. Foi a única coisa, mas também não dava direito a mais nada. Era em termos, digamos... de classificação. Exatamente, porque o acesso era o mesmo, depois começa tudo do zero. Agora, depois de estar nesta fase, obviamente, queremos ir o mais longe possível e pronto, e vamos fazer por isso. O objetivo agora passa por ganhar, exatamente. A taça. Um objetivo pessoal, profissional, mas teu, que tu gostasses de concretizar? O meu objetivo pessoal, neste momento, para esta época desportiva, é fazer com que os meus atletas cumpram os objetivos deles. Eu costumo dizer aos meus atletas, quem faz o treinador são os atletas. Se as vencerem, eu vou vencer, se as perderem, eu vou perder. É mesmo por aí. Obviamente, estou na modalidade, o gosto cada vez mais cresce. Gosto também de me desenvolver enquanto treinador e, obviamente, um objetivo passa por chegar sempre o mais longe possível, como é óbvio. Se tiver competências e capacidades para isso, muito bem. Se não tiver, pelo menos vou tentar. E acredito que com a tua experiência e com aquilo que tu já vais acumulando e isto que está a acontecer aos séniores do ADP é reflexo do teu bom trabalho, da tua base, daquilo que tu estás a fazer. E eu acho que isso é importante e teres objetivos. Primeiro os atletas, tu também, incluído, mas pensar também que podes chegar lá e é assim que se faz. E às vezes, sim. É? Apesar que o meu trabalho, apesar de ser eu o rosto e estar a acontecer comigo, também temos que dar, obviamente, mérito aos treinadores anteriores que fizeram um excelente trabalho, sem dúvida alguma. Eu já tinha tido a oportunidade de ir para uns campeonatos nacionais, mas este projeto agrada-me. Também é um bocadinho um projeto teu, não é? Que pegaste nisto aqui foi um bocadinho bebé e começaste exatamente, o projeto, nós depois envolvemos no projeto e pronto. E também não queres deixar a meio, não é? Não, neste momento, se isso já não era o deixar a meio, porque acho que ele vai bem encaminhado. Na altura achei que era cedo demais, mas pronto, vamos ver agora o que é que o tempo dirá. Obviamente, se houver uma boa oportunidade, exatamente, porque não? Muito bem. Ivo, estamos quase a terminar. Queria só que me dissesse uma coisa, porque muita gente vê. Quem é que os pode, se quiserem contactar para treinos, para captações, seja de formação, não sei se fazem nos séniores, como é que os podem contactar, redes sociais, se quiseres deixar aqui... Sim, o mais fácil é mesmo as redes sociais do clube. É fácil, Instagram, Facebook, temos o próprio site do clube. Basta enviar uma mensagem e alguém do clube entra em contato. Treinar, exatamente. O melhor é definir, porque em alguns escalões, como há mais a parte da competição, no caso dos séniores, obviamente é diferente, convém sempre haver um primeiro contacto e depois nós damos todas as informações e encaminhamos os atletas. Muito bem. Ivo, uma mensagem que queiras deixar para os teus atletas, não digo motivação porque isto vai sair depois, mas que lhes queiras deixar a eles, aos pais dos meninos da formação, como eu costumo dizer, um bocadinho de tempo da antena, uma mensagem que tu queiras deixar, estás à vontade. O mais importante é agradecer, porque este clube existe e o projeto existe graças aos atletas, graças aos pais dos atletas, graças aos treinadores, aos dirigentes, no fundo, é agradecer, é perceber que nós estamos a promover a prática desportiva, obviamente em contextos mais elevados. O objetivo passa por ganhar e ir o mais longe possível, mas isso só é possível se houver uma boa base. Acho que estamos no bom caminho, isto é um projeto a longo prazo, é continuar a apostar no projeto, continuar a ter fé, continuar a gostar de futsal e pronto, e com certeza que as coisas vão correr bem. E acima de tudo acreditar nas pessoas. Exatamente. Quanto aos meus atletas dos séniores, independentemente do resultado... já são os vencedores, não é? Já são os vencedores. Eles têm feito uma época fantástica. Em 36 equipas, estarmos apurados para uma subida de divisão é muito, mas mesmo muito positivo. Continuamos... E as pessoas esquecem, e desculpa interromper-te, que os teus atletas são... trabalhadores, levantam-se de manhã cedo, vão trabalhar o dia todo, temos atletas que treinam, vocês devem treinar aqui 10 da noite, às vezes é meia-noite quando estamos a sair do pavilhão, temos atletas que se levantam às 6 da manhã, temos 5 atletas que vieram da formação, em que é preciso dar tempo para eles se desenvolverem. E também é uma forma de perceber que o trabalho está a ser bem feito, para ter 5 atletas dos séniores. Apenas temos 2 atletas fora do Conselho de Penafiel que não tiveram formação, quase todos os outros ou passaram na formação ou outrora nos séniores já tinham passado pelo clube. Foi isso que nós quisemos também trazer para o clube, atletas
que conhecessem o clube, que sentissem o clube e que estivessem disponíveis para ajudar o clube. E tens muitos atletas que eu conheço, que já estão lá há muitos anos, que gostam e eu sinto que se calhar são aqueles que melhor transmitem o que é o ADP. Exatamente. Eu acho que isso é importante. E olha, agradecer-te a tua presença, mais uma vez dar-te os parabéns, fico contente porque foste uma pessoa que deu um seguimento a um projeto que eu comecei, exatamente, não por questões profissionais e pessoais não pude continuar, fico muito contente que o estejas a fazer e desejo-te o maior sucesso e que ganhes tudo e mais alguma coisa. Eu que tragas agradeço. o ADP para a Primeira Liga, está bem? Ivo, um grande abraço, Obrigado. Obrigado por ter assistido, até daqui a 15 dias e não se esqueça, pratique exercício físico. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.